Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite, Oiara e Joana, e o Núcleo de Cosmopolíticas daqui da UF. É uma grande honra poder falar um pouco para vocês sobre esse tema. Eu vou já iniciar. Também é a primeira vez que eu faço uma apresentação com PowerPoint, então, na vida. Se eu tiver algum problema nisso, me desculpe. Sério. Bom, demarcação de terras, desmatamento e agronegócio. Esse aqui é um mapa do Instituto Socioambiental das Terras Indígenas no Brasil. Primeiro, só dando um alerta inicial, o que eu vou apresentar aqui é basicamente dados que qualquer um de nós pode conseguir na internet. Né? A questão do agronegócio eu vou abordar ao final da minha fala em relação a um estado específico do Brasil, o estado de Rondônia, que é um estado que eu conheço melhor. E a gente vai descobrir por que eu, enfim, resolvi trazer a questão do agronegócio para esse estado e cruzar a taxa de desmatamento do estado de Rondônia com o efetivo de cabeça de bovinos por quilômetro quadrado. E, além disso, bem, acho que, é isso. Vou primeiro falar um pouco das bases legais da demarcação de terras indígenas. A Constituição Brasileira de 88 e o Decreto 5051, que ratifica a Convenção 69, garantem aos povos indígenas a posse exclusiva de seus territórios e o respeito às suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, consolidando o Estado democrático e pluriétnico de direito. Enfim, o texto constitucional traz no seu primeiro parágrafo do artigo 231 o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, definidas como sendo aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Bem, essa é a letra da Constituição. Em relação a esse artigo, o jurista Carlos Henrique Marés escreve o seguinte: a Constituição Federal reconhece como legítima uma ordem que desconhece, ou seja, já que essa ordem é fundada nos chamados usos, costumes e tradições. Esta ordem pode ser descrita por um cientista, um sociólogo ou antropólogo, ou relatada por um membro da comunidade indígena. Mas está fora, notem, essa ordem está fora do alcance da lei e de seus limites. É uma ordem social própria e diferente da ordem jurídica estatal organizada pela Constituição. A isso se refere o direito à ocupação tradicional da terra, ou seja, o direito originário dos povos indígenas às suas terras que são ocupadas de maneira tradicional. Nesse sentido, o direito originário ele é logicamente e historicamente anterior ao próprio Estado brasileiro, ao próprio Estado democrático de direito. Bem, enfim, aqui estão as portarias e os decretos e os dispositivos que ordenam a instauração de um GT de identificação de terras indígenas. Enfim. As fases são um estudo que é conduzido pela FUNAI, a delimitação que é publicada como resumo no Diário Oficial da União pela FUNAI. Depois disso, esse resumo, esse estudo pode ser declarado pelo Ministério da Justiça, pelo Ministro da Justiça. É a partir da publicação do resumo no Diário Oficial da União que se abre para a fase do contraditório. Ou seja, aqueles que tiverem interesse ou tiverem algum documento de posse sobre aquela terra que foi identificada pela FUNAI, pelo grupo de trabalho, eles podem se manifestar. O conjunto dessas manifestações vai produzir uma outra peça jurídica a qual o Ministro da Justiça vai analisar e vai, então, ou declarar a terra indígena
ou pedir que o estudo de identificação volte à sua fase inicial. Depois vem a homologação e a regularização fundiária da terra. Bem, essa é a situação fundiária das TIs no Brasil. Num total de 1.111.000 quilômetros quadrados e um total de 553 terras entre delimitadas, declaradas, homologadas e regularizadas. Em estudo, a gente tem 126 atualmente, conquanto os pedidos de identificação fundiária sejam em torno de mais de 400 na CEGID, que é a Coordenação de Identificação e Delimitação da FUNAI, vinculada à Diretoria de Proteção Territorial. E a portaria de interdição se refere àquelas áreas que são ocupadas por povos isolados. Bom, aqui, enfim, as demarcações e os números nos últimos 6 mandatos presidenciais, eu não vou entrar nisso. Ameaças legais, a PEC 215, a CPI da FUNAI e do INCRA, ameaças atuais, né? A PL da mineração, o novo Código Florestal, a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado e a PEC que flexibiliza as etapas do licenciamento ambiental. Bem, o novo Código Florestal tem 4 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no STF. E a PEC 65/212, cujo relator é o Blairo Maggi, foi aprovada nessa semana pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e agora vai à plenária. Essa PEC estabelece que, a partir de um único estudo de impacto ambiental, nenhuma obra poderá ser cancelada ou suspensa. Atualmente, o IBAMA e órgãos ambientais estaduais monitoram os empreendimentos em, no mínimo, 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, todas elas com condicionantes específicos. De um total de 44.911 processos minerários na Amazônia, 17.000 incidem total ou parcialmente sobre terras indígenas ou unidades de conservação. A terra indígena Yanomami, que tem cerca de 99.000 quilômetros quadrados, tem 678 processos minerários em tramitação. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é uma área de 5 milhões e pouco quilômetros quadrados, que corresponde a 61% do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia brasileiro, ainda contém 20% do Cerrado e parte do Pantanal. Ela engloba os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão. A região tem apenas 21 milhões, apenas, entre aspas, eu estou citando o ECO, 21 milhões de habitantes, ou seja, 12% da população nacional. Nos 9 estados residem 55% da população indígena brasileira. Segundo a FUNASA, seriam 250.000 pessoas indígenas que vivem na Amazônia Legal. Terras indígenas na Amazônia Legal, que concentra a maior, o estado de Roraima. Enfim, a maior porcentagem de terras indígenas sobre a área total do estado, né? Então, o Acre tem quase 15% da sua área de terras indígenas, o Amapá tem 8%, o Amazonas tem quase 30%, o Maranhão quase 10%, o Mato Grosso quase 17%, o Pará 23%, Rondônia 21%, Roraima 46%, Tocantins 9%, no total de 22% da área total da Amazônia Legal são terras indígenas identificadas e declaradas. Bom, aqui a gente vai para a bagaceira. O acumulado, a fonte é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O acumulado da Amazônia Legal entre 1988 e 2015
da sua taxa de desmatamento são 403 mil quilômetros quadrados. A maior terra indígena do Brasil tem 99 mil quilômetros quadrados, que é a terra indígena Yanomami. A terra indígena Vale do Javari tem 85 mil quilômetros quadrados. A terra indígena Alto Rio Negro tem 79 mil quilômetros quadrados. A gente acumulou de desmatamento em quase 3 décadas, mais do que essas 3 terras indígenas, que são as maiores do Brasil, juntas. Proporcionalmente, quem mais desmatou foi... Proporcionalmente não, desculpe, a gente vai chegar na proporção daqui a pouco. A taxa de desmatamento anual nos estados da Amazônia Legal entre 88 e 2015, se vocês podem ver, quem tem as maiores taxas é o estado do Mato Grosso. Eu acho que a cor não está muito... Vem o Mato Grosso, em seguida vem o Pará e depois vem Rondônia. Porém, quando a gente vai fazer qualquer tipo de relação entre a área total do estado e o acumulado do seu desmatamento nessas 3 décadas, a gente chega à conclusão de que Rondônia desmatou em 3 décadas 1/4 do seu território. E o Mato Grosso desmatou 15% do seu território somente em 3 décadas. Por isso eu peguei o caso de Rondônia, né? O incremento do desmatamento em Rondônia, a gente pode ver que tem um pico entre 2013 e 2004, um decrescimento grande. Isso é variação relativa, isto é, qual é a variação relativa do desmatamento de um ano para o outro? Não tem a ver com o acúmulo de desmatamento, mas tem a ver com a diferença da taxa de desmatamento de um ano para o outro, né? Ele está decrescendo, mas isso não quer dizer que não foi desmatado. Ele decresce em relação ao ano anterior. Se você desmatou muito no ano anterior, no ano posterior você pode desmatar muito também, mas acaba decrescendo porque o ano anterior foi maior a taxa. Progressão do desmatamento em Rondônia entre 2001 e 2012. Corumbiara, não sei se vocês conhecem, mas tem um caso muito triste e que ganhou proporções internacionais, que é o massacre de Corumbiara, né, que eu acho que fez 20 anos, o ano passado. E também tem um filme que chama Corumbiara, que é um filme realizado pelo Vídeo das Aldeias, que conta a história do povo Akunsu, que é um povo de recente contato em Rondônia, e do índio do buraco, que é um índio que mora num buraco, porque ele teve toda a sua família morta e ele ficou durante mais de 20 anos escondido, isolado, sozinho. Em alguns momentos, nem mesmo a FUNAI conseguia encontrá-lo, porque ele só andava em cima de toco, para ninguém conseguir rastrear onde ele estava. Então, quem tiver um interesse de saber um pouco mais dessa história, pode assistir o filme Corumbiara. Aqui não dá para ver, mas o município de Guajará-Mirim, que é um município que tem um complexo de terras indígenas e unidades de conservação, que é uma área que se diz área de reserva. Então, quando Rondônia virou um território, na década de 80, ele foi repartido, digamos assim, entre as áreas que seriam reservadas para os índios e para questões ambientais e as áreas que poderiam ser livremente ocupadas, né, principalmente por colonos vindo do Paraná, do sul do país, naquela época em que, se eles não desmatassem o lote que eles ganharam do governo, eles seriam expulsos da terra. E, assim, toda a sorte de matanças foi realizada. Só para explicar um pouco aquele decrescimento da taxa de desmatamento em 2003 e 2004, isso eu avalio que se refere à instituição do Grupo Permanente de Trabalho Interministerial,
com finalidade de propor e coordenar ações que visassem a redução dos índices de desmatamento da Amazônia. Em 2004 foi registrada a segunda maior taxa de desmatamento da Amazônia Legal, atingindo 27 mil km², segundo dados do PRODES, que é o Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, que está sob responsabilidade do INPE. Neste ano de 2004, entrou em vigor o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, PPCDAM, iniciando a trajetória contínua de redução no desmatamento, culminando em 2012 em uma taxa de 4 mil km², a menor já registrada. Só que eu acho que ali já estava tudo desmatado mesmo, assim. Eu acho que até 2003 o incremento do desmatamento foi muito grande e, enfim, não tinha mais o que desmatar, na verdade. Tem as terras indígenas que já estavam garantidas nessa época lá, já tinham sido demarcadas. Em Rondônia, estou apresentando um pouco a densidade do efetivo de bovinos. É bom lembrar que nessa década que a gente está, o efetivo de bovinos no Brasil está, assim, ou ele passa, ou ele já está, ou ele é igual à quantidade de habitantes brasileiros. Cerca de 200 milhões de cabeças de gado, 200 e poucos milhões de cabeças de gado no Brasil. A densidade, isso aqui é uma tabela que cruza a densidade de bovinos entre 2001 e 2012, cuja fonte é o IBGE, e nos municípios do entorno de terras indígenas em Rondônia. Não está dando para ver, mas assim, a última linha, que quase não tem, é zero, ela é do município de Guajará-Mirim, justamente esse município que a gente vai ver aqui numa imagem de satélite, que tem, em sua maioria, composto por terras indígenas e unidades de conservação. Bom, isso aqui é uma imagem atual de Rondônia, do Google Earth. E essa aqui é uma camada que qualquer pessoa pode pegar, pode baixar no site da FUNAI, é um layer das terras indígenas no Brasil. Só para mostrar aqui para vocês, parece óbvio que os lugares que não estão desmatados são os lugares onde estão as terras indígenas. E, além disso, aqui é um parque nacional. É o Parque Nacional Serra da Cutia, onde tem essa mancha verde aqui entre terras indígenas. Aqui são unidades de conservação, são resex extrativistas estadual e federal do Rio Caltário. Aqui são unidades de conservação também. Aqui é uma rebio, que é a rebio Jaru. Aqui é a rebio Rio Guaporé, que é sobreposta com a terra indígena Massaco, que foi a primeira terra indígena declarada para grupos isolados no país. Aqui fica o Índio do Buraco. E aqui também, nessa mancha verde, é um complexo de unidades de conservação, florestas nacionais e etc. E, enfim, para terminar, eu queria dedicar, enfim, o que eu estou falando hoje para um pajé, o Ajuru, que é um grupo que foi quase todo exterminado dessa região aqui, né? Enfim, com epidemias de sarampo, as malocas Ajuru, Macurape, Tupari, Joromiti, Aricapô foram completamente dizimadas. Essas pessoas se envolveram na extração da borracha, foram escravizados e depois cada família por si seguiu para algumas terras indígenas. Esse pajé que eu conheci morreu essa semana passada aqui na terra indígena Rio Guaporé e nasceu aqui, mais ou menos. Então eu queria dedicar a minha fala a ele. É isso. Obrigada.